Olá pessoal, estamos aqui novamente para mostrar algumas funcionalidades das estratégias do Dr. Trade System. Hoje vamos mostrar um pouquinho sobre o controle de risco, como que ele muda os ganhos e a margem, o drawdown da estratégia e etc. Então a estratégia escolhida pela nossa equipe foi a estratégia de compra de índice 007. A gente baixou já aqui na community, como a gente mostrou num outro vídeo já, como faz para fazer o download, importar ela no Grapher. Então vou considerar que já estão todos sabendo. Então a gente vai abrir aqui a estratégia. A gente está fazendo uma simulação do dia 10 de maio de 2016 até o dia 20 de setembro de 2016. Então, por exemplo, aqui a gente está fazendo a simulação com o risco por trade de R$600. A gente pode mostrar lá a configuração da estratégia. Tá vendo aqui, ó? Esses parâmetros da estratégia são abertos. A gente não consegue mudar parâmetros expostos para edição. E a gente também não consegue mudar as regras de entrada e saída. Tá vendo? Elas são protegidas. Agora, as configurações para entrada em novos trades e as configurações especiais de saída e dimensionamento de posição nós conseguimos mudar. Hoje a gente vai trabalhar sobre dimensionamento de posição. Então, aqui ó, o padrão é o valor absoluto em risco, que aqui está capital arriscado por trade, R$600. Então, o que ele vai fazer nesse caso? A regra de entrada vai definir o ponto de entrada e o stop. A partir de definido o ponto de entrada do stop, de acordo com esse valor, então por exemplo R$600, ele vai calcular com quantos contratos ele vai entrar. Então vamos supor que a diferença lá do ponto de stop para o ponto de entrada seja aí de, já trazendo para reais, tá? Seja aí de R$100. Então são R$100, ele é diferente do stop para o ponto de entrada. Então se ele for estopado, ele vai perder R$100. Tá? E aí o que o Grapher vai ver? Então como o capital arriscado por trade é R$600, então ele vai entrar com 6 contratos. Que daí se ele for estopado ele vai perder R$600, que é o tamanho do risco aqui que a gente está aceitando correr, tá? Esse é o padrão já dessa estratégia. Então se a gente for lá, executar aqui, então a gente vai ter aqui o resultado de R$3.119, o lucro com um drawdown aqui de 1,12%. Então vamos pegar aqui mais dados, vamos carregar os 3 na tabela, recalcular o backtest. Eu estou ignorando o slippage, tá? Nesse testezinho é só para a gente mostrar uma comparação do tamanho de posição. Então o nosso lucro foi 3.119, tivemos um máximo drawdown de 1.152. E aqui a gente vai mostrar o capital por trade. E aqui o máximo que a gente utilizou de capital por trade foi 4.646. Então, vamos sair daqui. Aqui, ó, eu já tenho até a tabelinha tá pronta, tá? Com os dados aqui pra gente ver dos testes que a gente fez. Então eu vou fazer mais alguns testes, eu vou comparar já direto aqui com a quantidade fixa, para depois a gente poder trabalhar um pouquinho em cima da tabela. Então eu vou entrar aqui. Eu vou trocar o meu Grapher. Então eu peguei minha estratégia, troquei ela aqui para a quantidade fixa. Então eu quero que ele sempre entre com 10 contratos, independente do tamanho do stop, tá? Então eu vou simular aqui. E a gente vai ver aí que os resultados vão mudar um pouquinho. Olha lá, o lucro mudou, tá vendo? E o drawdown também. Então vamos abrir aqui para ver o backtest. Aqui ó, a gente teve um lucro de R$2.400, porém tivemos um drawdown de R$2.460. Então a gente teve aí um risco maior, então a gente deixou o nosso risco maior. A margem para operar ela vai ser padrão, porque como a gente entrou com 10 contratos, ela vai ser padrão aí em 2020, que ele já está considerando os custos, tá? Da operação. Então o padrão vai ser 2020 nesse caso. Vamos fazer uma simulação também aqui simples, só para mostrar se a gente colocar o capital por trade com um risco um pouco maior, em vez dos R$600. Então vamos arriscar, por exemplo, capital por trade R$1.200. Vamos voltar lá e vamos simular. R$6.131. Então a gente já viu que o lucro mudou bastante, né?
Então vamos fazer o relatório de novo. Ó, o lucro foi para R$ 6.131, enquanto o drawdown ficou bem próximo, tá vendo? 2.514. Então a gente não teve um drawdown tão elevado. E o nosso capital em trades, vamos simular aqui também para ver. Então a gente teve um capital em trades. O máximo que a gente usou foi aqui em um dia esporádico, R$ 9.292. Foi o máximo foi o máximo de capital em trade que a gente teve, tá? Então o que a gente quer mostrar para vocês nesse caso? A gente quer mostrar aqui, ó, com o capital arriscado por trade, a gente está aqui com risco de R$600 por trade, né? E a gente tem um máximo drawdown menor do que quando a gente usa uma quantidade fixa, tá vendo? Aqui a margem foi 4.646. Então se a gente fizer isso daí dividido aqui por R$200, né, que é a margem necessária para a operação, vou até mostrar aqui para o pessoal na calculadora. Então se a gente fizer o 4.646 dividido por R$200, que é a margem, 23 contratos. Então foi a maior posição que ele entrou. Então a gente vê que ele entra com mais contratos, mas mesmo quando ele entrou com os 23, ele estava arriscando R$600. Então o máximo que a gente podia perder, mesmo quando ele entrou com 23, era R$600. Entendeu? Por quê? Porque o stop dele estava bem curtinho. Foi acho que num dia que o índice deve ter subido bem. Entendeu? Então a gente tem aqui a margem, ela sobe um pouco, mas o drawdown diminui. Então o nosso risco diminui. A gente precisa de mais dinheiro para a operação, mas o risco diminui. E o lucro aumenta. Então aqui ó, a gente teve aqui um lucro de 3.119 contra um lucro de 1.200. Já que com 1.200 de capital arriscado, a gente teve um lucro de 6.131 contra um lucro de 2.400 na quantidade fixa. E a diferença foi de R$100, tá vendo, do risco. A margem cresceu, mas o risco, a diferença foi pequena. Então, o que a gente quer mostrar? Que tudo gira em torno do controle de risco e do dimensionamento de posição. Dependendo do controle do risco e do dimensionamento de posição, nós podemos transformar uma estratégia boa em ruim, entendeu? Então isso é muito importante a gente ficar atento, e a gente também vê que a gente pode aumentar, a gente pode subir aí, deixar a estratégia arriscando mais ou arriscando menos. Então a minha estratégia que deu 3.119 no período, eu podia ter ganhado 6.131, desde que eu dobrasse aqui o capital em risco. Eu ia estar correndo mais risco, mas eu ia ter um retorno maior. Como também poderia ter diminuído, então em vez de R$600 poderia ter ido para R$300, por exemplo, ou R$200, que vai ser o mínimo, né? Mas então a diferença está aí. A gente pode mudar isso daí, são parâmetros editáveis nas estratégias do Dr. Trade System. E a gente quer mostrar para vocês que a estratégia ela é padrão, mas elas têm algumas pontas que são personalizáveis para atender aí a demanda de cada um e a expectativa de cada um. Então eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvidas, a gente deixa lá os nossos contatos. Eu vou voltar até aqui no blog. Então a gente tem aqui o nosso contato. Temos o formulário de contato para quem estiver interessado. Ou também podem mandar o nosso e-mail. Eu agradeço a atenção de todos e até a próxima.